Então, pessoal, mais uma boa noite, né? Vamos agora falar do nosso STR A6000, né? Essa série, uma série de circuito integrado oscilador. Nós vamos falar deste circuito integrado. Essa tensão ela vai entrar pela mesma tensão onde alimenta o dreno, né? Alimenta o dreno, como nós já estamos acostumados, o nosso 6, né? Ela vai passar pelo temporizador, o start up, né? Que vai ter um tempo. Então ele vai passar e alimentar o nosso. Já vem ali a tensão também do Browin, que é a mesma tensão do barramento. Vai passar pelo nosso VLO e vai passar pelo regulador e assim vai alimentar os nossos comparadores. Então o CI só passa a funcionar se ele alimentar os comparadores. E geralmente quando tem a proteção VLO, o CI só vai passar a funcionar internamente quando essa tensão VLO atingir o limite de trabalho, né? Atingir o limite de trabalho, quer dizer, não estiver na proteção VLO. Então agora nós vamos ter a nossa comparação OVP para ver se a tensão que está entrando está acima do limite permitido, né? Não está acima do limite permitido. No comparador sai a 0 volts, né? Sai 0 volts para ir para as portas lógicas. E também nós temos o nosso sensor de temperatura, o TSD interno, aonde nós vamos ter a nossa saída também pela porta lógica. Então ele não vai polarizar a nosso setor step up, então aí vai ter um tempo, né? Porque esse tempo que ele agora ele não polarizou, então aí vai ter um tempo de desligamento. Qual é esse tempo? É o tempo que o nosso C irá oscilar, porque eu não posso ter a oscilação que vai ter nesse ponto do dreno, porque aí a tensão vai começar a variar. Vai ter uma variação de tensão, né? Variação de tensão que nós estamos acostumados, vai ter uma variação de tensão e essa variação de tensão ela é prejudicial, né? Internamente ao CI. Então vai passar a partir desse momento, vai passar agora a ser, vai ter que vir a realimentação do nosso ponto secundário da nossa fonte, né? Então nesse momento que está já gerando a oscilação, esse é o ponto de oscilação, nós vamos ter a oscilação aí do nosso passando pela porta lógica, então nós vamos ter essa oscilação do dreno, nós vamos ter essa oscilação aí, ó, que vocês estão vendo, né, do MOSFET, estão vendo esta oscilação, né, e aonde nós temos aqui a nossa que vai ter um resistor ligado ao GND e nós vamos ter aqui a nossa comparação de OCP, né, então se não tiver a comparação, se não tiver ela estiver abaixo da tensão de OCP, nós vamos ter aqui nós vamos ter também o nosso ponto zero, né? Que nós vamos ter o nosso ponto zero e nesse ponto aqui é um ponto onde está zero, porque nós ainda não temos a nossa tensão de feedback. Então agora nós vamos ter a nossa tensão de feedback, né? Nós vamos primeiro comparar o nosso OLP, se essa tensão de feedback realmente está tendo feedback, se essa tensão caiu, né? Ela vai cair a certo ponto, né? Ela vai cair a certo ponto e aí no caso vai cair a um certo ponto de para identificar que não está em OLP, que não está tendo uma load protector, né? Uma sobre tensão lá no secundário, que não está muito abaixo, então vai estar normal. Agora nós vamos comparar agora nossa controle, né, nosso controle. Então, quando essa tensão chega nesse momento, ó, aqui nós vamos ter uma tensão positivo aqui subindo aqui para o nosso para o nosso porta lógica, ó, entendeu? E aqui nesse momento será o momento que irá. Por que aconteceu isso? Porque ele polarizou? Porque ele cortou, ó, a oscilação, ó. Cortou a oscilação, né? Então não vai ter mais oscilação, certo? Não haverá mais oscilação, não haverá mais pulso de dreno. O nosso VCC será cortado no caso, porque não vai ter pulso no transformador, será cortado. Então ele novamente ele volta a reativar a nossa alimentação via entrada de dreno, aqui no pino 7 e 8.
para que possa realmente novamente realimentar. Por que isso aconteceu? Porque a tensão lá no nosso comparador, no nosso óptico, nosso comparador, né, do nosso óptico, ele chegou a 2,5 lá no nosso Tele431, acendeu o nosso LED do óptico com muita força, e acendendo nosso LED com muita força foi identificado que a tensão está, né, no lugar. Então ele vai dar, nesse momento, ele vai dar um restart, na fonte, um restart em toda a fonte, no seio vai dar um restart para que ele dê um tempo, dê uma caída nessa tensão, para que desative, né, este ponto aqui, porque assim, na verdade a fonte ela é programada para aquela ponto de 2,5 lá que está no TL431 trabalhe quase chegando a 2,5, né? Quase chegando, quase 2,5, 2,5, 2 e 2, não passe de 2,5. Não é obrigado a chegar acima de 2,5. Não, ela não quer ficar toda hora controlando. Ela quer quando acontece algum pico, mas que ela é feita para trabalhar na tensão correta para que esses 2,5 fique praticamente quase exato, né? Para não ficar forçando muito os componentes. Então aí a fonte sempre vai estar trabalhando no seu limite. Para isso o fabricante ele vai procurar um SEI que vai trabalhar em 50%, vai calcular essa tensão, o trafo vai calcular toda a tensão, vai calcular a corrente, tudo em cima daquilo ali, tudo em cima do SEI. O que o SEI fala? Que vai trabalhar em 50, em 70 e tal, em 70% do DOT, entendeu? Para que possa trabalhar monitorando para que não haja desgaste na peça, porque a peça, o componente que mais trabalha é o componente que mais desgasta, entendeu? Então é dessa forma. E aí ele continua, isso irá continuar repetindo, porque cortou a tensão, toda a tensão do seio vai cair, toda a tensão do seio vai cair e novamente vai continuar o nosso processo novamente, entendeu? Toda vez que chegar a 2,5, toda vez que a fonte chegar na sua tensão programada, irá acontecer esse processo novamente. Vai haver um restart na fonte. E aí se você tiver com osciloscópio, você vai perceber que ela vai dar uma caída e depois ela vai estabilizar e vai continuar fazendo seus pulsos normal. E aí ela vai todo esse processo novamente. Aí são repetição de tudo aquilo que a gente tem analisado, né? Chegando o gate, chegando as tensões, os comparadores de OCP, né? Os nossos flip-flop. E isso tudo você já tem visto nos outros vídeos anteriores, né? Então chegando toda a tensão aí para que você possa entender como funciona. Isso aí é piscar, nós não conseguimos enxergar isso no visão humana aqui, porque nós fazemos para que você possa entender, mas é dessa forma que funciona, né? Você tem que olhar as proteções, a OCP, a OVP, a Brawl-in, a Brawl-out, né? E nós vamos analisar um circuito real. No circuito lá eu vou colocar as tensões de Brawl-in, de Brawl-out, vou colocar as tensões de OVP, né? Temperatura é sempre 150 graus, geralmente a temperatura, né? E passando disso aí, se internamente, né? Passando disso internamente, ela irá entrar na proteção. Então, dessa forma que irá funcionar, ele vai fazer sempre este loop, sempre esse loop, entendeu? Chegou nesse ponto, ele vai fazer o loop novamente, entendeu? Ele vai ficar sempre nesse loop. Toda vez que chegar em 2,5 vai ter uma queda de tensão. Por quê? Uma queda de tensão, por quê? Porque essa queda de tensão irá paralisar todo o circuito. Então haverá um corte, literalmente na tensão secundária. Irá um corte e depois ela volta a estabilizar novamente, certo? Então tá aí, pessoal, mais esse vídeo aí, né, nesta primeira fase da STR A6000, né, para que nós podemos comparar, e nós vamos fazer no próximo vídeo a parte em ela num circuito, numa placa, no esquemático, né, no caso, onde nós já podemos analisar ela com seu funcionamento normal.
ok? Então, boa noite para vocês, tudo de bom. Então agora, pessoal, nós vamos agora analisar este circuito integrado, né, que é o STRA da linha do 6000, esse aqui é o 6069, e nós vamos analisar o funcionamento dele no circuito, como foi prometido no circuito esquemático, no circuito real. Vejamos que nós temos aqui a tensão que vem da linha AC, onde ela vai aqui fazer o nosso monitoramento. Ela vem da linha AC aqui de uma das, como se diz, das ligações, né, da linha AC, e ela vai vir por este ponto, e é onde vai ser no caso aqui retificada, um filtro aqui, porque aqui a corrente aqui é muito baixa, né, porque são os resistores de alto valor. Então nós vamos ter aqui o nosso Brown-in, Brown-out, né? No caso aqui, se tiver abaixo de 4,8 volts, indica que a nossa fonte AC está baixa. Então a fonte AC está a menos de 90 volts, a menos de 92 volts já, de 90 volts, né? Bem a menos de 90 volts vai estar para estar nesse 4,8 volts. Indica que a fonte está baixa ou algum problema nesses resistores. Alteração nesses resistores podem fazer com que isso também venha alterar também, ou até mesmo um curto aqui, né, nesse capacitor, cola também neste resistor aqui, pode acontecer de diminuir a resistência equivalente dele e baixar essa tensão e essa fonte não partir também, certo? E se tiver acima de 5,6, aí sim a fonte está indicando que a fonte está acima de 92 volts, está ok, e ele vai receber a tensão, isso quase no momento que ele vai receber a tensão DC, né, tensão DC vindo para entrar pelo dreno, né, vai entrar pelo dreno, mas essa tensão Brown-in ela chega antes também mesmo, é dessa forma que trabalha no circuito. E para agora vem a tensão VCC, né? VCC entrou aqui pelo dreno, saiu aqui no VCC, carregou esse capacitor, e aqui o que nós devemos olhar para aqui? Nós devemos olhar se ela tem que estar acima de 8,1 nesse CI, ela tem que estar acima de 8,1, estando abaixo de 8,1, ela está em modo de proteção VLO, então ele vai estar com algum defeito. Pode ser que o capacitor não esteja carregando, curto no capacitor, ou até mesmo curto mais difícil, porque aqui em alguns circuitos só tem né, só tem um diodo. Esses aqui eles já se preveniram, colocaram 2 diodos para isso não acontecer, para não forçar muito tanto no lado reverso como no lado direto, né? Então colocaram 2 aqui para que possa ter. Então aqui você pode ter ou problema no CI, ou provavelmente ou capacitores no caso em curto, esse aqui em curto, né, e esse aqui também pode estar em curto, ou até mesmo com falta de capacitância, não fazendo com que essa fonte atinja acima de 8,1 volts. E depois dessa parte aqui, ele começa a ser alimentado pela tensão de bias, né? A partir desse momento aqui, ele vai começar a ser alimentado pela tensão de bias, que é a alimentação externa no caso dele, né? Interna, e ela sobe, né? Agora chegando a 15,3 volts, aí já indica que ela está sendo alimentada pelo nosso VCC, né? Pelo nosso VCC, como você vai ver que vai acontecendo aqui nesse ponto. Então, o que eu tenho que verificar inicialmente aqui é que tem que estar acima de 8,1 volts. Estando acima de 8,1 volts, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o PWM, né? Então eu vou ter aqui aquele processo que nós vimos, né, no vídeo anterior desse aí, que vai desligar aqui o comutador, que vai ser desligado, não vai ser polarizado, então ele vai ser desligado pelo tempo que ele tem, vai ser desligado, e aí agora nós vamos ter a nosso PWM, né? O nosso PWM vai polarizar o MOSFET, e já vai ser avaliado a questão da OCP, Over Current Protect, em cima do nosso resistor Sense, né? Em cima do nosso resistor de source aqui, se ele tiver acima de 1,5
55, né, é porque realmente está ativando a proteção OCP e nós não vamos ter mais nada no CI. O CI vai desligar novamente e vai reiniciar e ficar sempre dessa forma. O recomendado é que esteja abaixo de 0.9 volts, né, 0.9 volts é o recomendado que esteja abaixo de 0.9 volts, né, 900 milivolts, certo? Então aqui nós vamos ter aqui a tensão que agora vai para a linha de feedback, né? Então nós temos o PWM, nós vamos ter essa tensão que vai para a linha de feedback. No momento que esse aqui irá conduzir, também irá conduzir o secundário e irá abaixar essa tensão. O que que nós devemos ver na linha de feedback? Não pode estar acima de 8.1 volts, tem que estar abaixo de 8.1 volts, então ele vai estar abaixo dessa tensão. Isso vai depender do acendimento, né, do acendimento do lado do LED e do tempo que ele está fazendo aquele desligamento, né, o tempo que ele está fazendo aquele desligamento para controlar a tensão ali estável, né? Então, mas não pode estar acima de 8.1 volts. Estando acima de 8.1 volts, se simboliza que é uma OLP, né? Está OLP, quer dizer, a fonte está totalmente, né, em sobrecarga, fazendo com que o LED o óptico não acenda, não esteja polarizado, né, e não consiga polarizar o transistor lado primário, né, para que possa derrubar essa tensão. Então isso vai identificar que está em circuito OLP, sobrecarga na fonte secundária, né? E o que que nós temos que analisar aqui nesse ponto? Nesse ponto nós temos que analisar dois fatores. Primeiro, ele tem que passar a 15.3, né? Ele não pode ficar abaixo do que isso. Ele tem que passar a 15.3 e também não pode ultrapassar 29 volts, porque vai indicar a nossa OVP. Então nós temos aqui as proteções, é isso que você deve analisar neste CI, independente de fonte, independente de que marca, que modelo que ele esteja trabalhando. Estando trabalhando com esse CI, é dessa forma que você vai ver lá com o funcionamento interno no vídeo 1 e neste vídeo o funcionamento no circuito. As tensões vão chegar desta mesma forma que foi colocado. Primeiro chega a tensão de Brawin, depois a tensão no dreno, né, no dreno para passar internamente a alimentar o VCC, alimentando o VCC, carregando o capacitor, depois irá fazer com que haja a polarização do MOSFET, fazendo com que neste ponto saia a tensão para o resistor source para ser analisado e ao mesmo tempo, frações de segundos depois, né, do análise, sai a tensão para o controle de feedback, e aí controlando o feedback, né, vai fazer com que a nossa fonte fica estabilizada, ok? Então tá aí, né, um rápido vídeo, porque quando você aprende como funciona, você só fazendo essas polarização. Uma dica que eu vou dizer, porque nesse ponto aqui nós temos essa tensão, ela depende de se você for medir ela com resistor, com resistor não, com multímetro, se você for medir ela com multímetro analógico, a resistência dele ela é um pouco baixa, né? Então pode dar alguma interferência, mas como aqui é uma resistência muito baixa, talvez não tenha tanto problema. Mas nesse caso aqui, ó, se você for medir esta resistência aqui, essa tensão aqui com o multímetro analógico, que aqui vai ser não é bem uma DC, né? Bem uma DC, ela vai ter uns pulsos, e se você for medir ela com multímetro analógico, ele tem uma resistência, né? Uma impedância dele é muito baixa, né, muito baixa, e vai fazer com que ele trabalhe em série com este resistor aqui, ó, em série com esse resistor, fazendo com que essa tensão venha a cair e provavelmente colocando a sua fonte, se ela não estiver em modo de Brownout, ela vai, né, ficar em modo de Brownout só por motivo de você colocar o seu multímetro analógico. Então você tem que usar com multímetro digital com uma impedância alta, ou então usar o scope neste ponto aqui para medir esta tensão. O segredo é você
medir esses pontos aqui, ó, medir esses sobre esses resistores, né? E aí medir nesse ponto e você faz o cálculo para ver se está tudo ok, certo? Então você vai fazer o cálculo aqui dos resistores e para saber que está tudo ok. Geralmente a fonte, ela, o defeito nesse ponto aqui é só se a fonte baixar abaixo de 92 volts, abaixo de 92 volts ela já começa a sofrer um brownout nesse ponto aqui, certo? Mas aí você é só analisar aí, já tá aí essa dica para vocês aí. Acredito que agora nesses vídeos, né, de osciladores nós vamos continuar fazendo, mas acredito que você já está bem, que se você está acompanhando essa série, você já está bem prático, tanto no seu análise em bloco, como também no seu análise no circuito, né? Nós vamos fazer mais alguns e depois vamos partir para outros tipos de circuitos e análise I6 também, ok?